A lenda dos zumbis se originou há mais de centenas de anos, pois antigos gregos temiam que os mortos voltariam à vida para atacá-los, enquanto que os haitianos diziam que pessoas poderiam ser dominadas por uma força maior. Mas imagine que nos dias atuais, essa força se transforme em uma infecção que é capaz de acabar com 60% da humanidade em menos de alguns meses. Essa é a história de The Last of Us, um futuro melancólico onde uma infecção misteriosa faz com que os seres humanos percam a capacidade de raciocinar e se transformem em criaturas mutantes com fome de carne humana. Até agora já sabemos que tudo começou com o Cordyceps, mas ainda não se sabe onde se originou essa infecção e como ela se espalhou pelo mundo inteiro. E é por isso que hoje nós iremos falar sobre a origem da infecção do game The Last of Us e da série de mesmo nome. Então, sem mais enrolação, partiu o apocalipse. A infecção do fungo Cordyceps é única por contar como ela destruiu a civilização. No entanto, isso não aconteceu da noite para o dia. Na verdade, tudo havia começado devido a plantações contaminadas na América do Sul, as quais estavam contaminadas com algum tipo de mofo, e mais tarde, esse ocorrido acabou se espalhando pela América Central, e o consumo desses alimentos acabou gerando uma misteriosa doença. Até o dia 25 de setembro do ano de 2013, a infecção havia chegado aos Estados Unidos, fazendo com que hospitais ficassem lotados, e é aqui quando a FDA lança uma advertência com uma lista de alimentos que deveriam ser evitados, já que o país vizinho, México, também estava infectado. E ao saberem disso, os vendedores acabaram tirando os produtos alimentícios, mas já era tarde demais. Os esforços lentos do governo americano acabaram provocando o dia do surto. E eles chamaram assim porque era o dia onde a infecção havia alcançado uma quantidade enorme. No dia 27 de setembro, a infecção havia se espalhado rapidamente pelas cidades do sudoeste, como Austin, e no final do dia foi confirmado que a infecção havia se espalhado por todo o país. Isso aconteceu porque as pessoas que foram parar no hospital acabaram se transformando em corredores que começaram a infectar todos aqueles que viam pela frente. O caos havia começado, edifícios pegaram fogo e alguns até mesmo acabaram explodindo por causa do gás. Em questão de dias, mais da metade da raça humana morreram ou se transformaram em infectados. E nesse período de tempo, eles conseguiram identificar o responsável pela infecção. Se tratava de uma mutação de um fungo conhecido como Cordyceps. A OMS havia trabalhado incansavelmente para criar uma vacina contra a infecção, mas, lamentavelmente, isso nunca deu certo, assim fazendo com que o pânico se agravasse pelo mundo. As cidades que não caíram acabaram submetidas à lei marcial, e quando a comida começou a ficar escassa, isso acabou gerando distúrbios e assassinatos. Não se sabe muito o que aconteceu com o resto do mundo, mas fica óbvio que a América do Sul acabou não resistindo, isso porque o surto começou por lá. Então é provável que quando a infecção havia chegado aos Estados Unidos, esses países já estavam em decadência. Em relação à Europa, a única coisa que se sabe é que a Inglaterra foi o último país a declarar a lei marcial. Também se acredita que a Rússia poderia ter sobrevivido por se tratar de uma potência mundial, mas não se tem mais informações além dessas imagens do Kremlin de Moscou totalmente fortificado. A pandemia havia provocado o colapso total da sociedade através da violência generalizada. O fracasso da lei marcial em tentar conter o surto e os esforços cada vez mais violentos dos militares para censurar a informação. E é aqui quando aparece a FEDRA, a Agência Federal de Resposta a Desastres. Quando as coisas começaram a ficar mais feias do que já estavam, a FEDRA começou a funcionar como um exército que substituiu o governo dos Estados Unidos como a principal autoridade do país. Para conter o contágio do fungo, a FEDRA fez com que aqueles que escaparam da infecção fossem obrigados a viver em zonas de quarentena, desenvolvendo seus próprios protocolos de contenção, assim dominando a população com um punho de ferro, já que para eles era a única forma de escapar das criaturas asquerosas que espalhavam o fungo, humanos que sofreram mutações horrendas devido ao Cordyceps que habitava em seus cérebros. Esses seres canibais acabaram se apoderando do mundo, assim condenando os humanos a uma batalha eterna pela sobrevivência.
O verdadeiro responsável pela infecção seria, na verdade, a mutação de um fungo chamado Cordyceps, também conhecido pelo seu nome científico Ophiocordyceps unilateralis. Esse fungo monstruoso costuma atacar somente insetos, como as formigas, e a sua principal característica era alterar os padrões de comportamento do hospedeiro, fazendo com que as formigas infectadas se transformassem em zumbis que abandonam os seus ninhos em busca de uma área com temperatura adequada para que o fungo cresça rapidamente. Isso leva a um estado reprodutivo, onde um fungo asqueroso começa a brotar de dentro para fora do corpo da vítima, abrindo sua cabeça para assim liberar mais fungos que infectem mais insetos. Quando o fungo sofreu mutação, ele começou a infectar os humanos, mas o processo era um pouco diferente. A infecção é transmitida principalmente quando uma pessoa é mordida por um infectado. Logo depois, o fungo irá crescer enquanto o hospedeiro ainda está vivo. Isso significa que a vítima irá passar por 4 estágios diferentes. No primeiro estágio, ela se transforma em corredores. 2 dias após ser infectado, a vítima acaba perdendo as suas funções cognitivas, assim como a sua humanidade, ficando violenta e hostil. A pele começa a ficar pálida e os cabelos começam a cair. O fungo tem como objetivo atacar os olhos, fazendo com que os infectados não tenham uma visão muito boa, mas, em compensação, eles são extremamente rápidos e ágeis. E apesar de perderem a sua humanidade, podemos escutar eles gemendo, grunhindo ou até mesmo gaguejando palavras enquanto o fungo deformava o seu corpo. Os corredores se encontram em um estado tão fragilizado que a maioria dos sobreviventes podem lidar com eles na maior facilidade. No entanto, isso muda quando eles estão em grande número. Acredita-se que a mente da pessoa infectada ainda permanece intacta, mas presa dentro do corpo, pois já havíamos visto que alguns infectados se lamentavam e até mesmo choravam logo depois de matar e comer os seus entes queridos. Em aproximadamente 2 semanas, o infectado passa para a fase 2 e se transformam em perseguidores. Os Stalkers têm a velocidade dos corredores e a feracidade dos instaladores. Aqui o fungo começa a brotar para fora do rosto, assim tampando os olhos do infectado. Seu modo de agir basicamente consiste em se esconder para atacar suas vítimas de surpresa, e é aqui quando eles começam a ficar extremamente agressivos. Depois de 1 ano, o infectado passa para a fase 3 e se transforma em um instalador, e isso acabou resultando em uma criatura com um rosto deformado que só deixava à mostra seus dentes irregulares. Esses tentam arranhar e remover as placas fúngicas que cresceram em seus rostos, como se eles tentassem se livrar da cegueira. Os Clickers não se parecem em nada com os humanos, pois o tempo permitiu que o fungo se espalhasse por todo o corpo da vítima, principalmente pelo rosto, assim deixando eles completamente cegos. As placas também protegem o cérebro do infectado, pois atirar em sua cabeça não irá matá-lo, mas sim apenas arrancar um pedaço do casco, deixando o cérebro ileso. E em troca de ficarem cegos, eles acabam ficando ainda mais perigosos, já que os Clickers podem se locomover livremente utilizando a ecolocalização. Os Clickers também possuem uma grande inteligência, pois eles nunca abandonam seus lugares só porque eles ouviram uma pessoa correndo, e constantemente eles farão rondas por todo lugar e sem descanso. E além disso, eles também têm uma força sobre-humana, e é por isso que entrar em uma luta física com eles vai resultar na sua morte. Em casos mais extremos, quando o hospedeiro sobrevive por mais de 1 década, ele acaba se transformando em um baiacu, a classe de infectados mais perigosa que existe. Devido a essa armadura protetora, eles podem aguentar disparos múltiplos de armas de fogo e até mesmo facões e machados, fazendo com que eles sejam extremamente difíceis de serem eliminados. São criaturas muito agressivas, mas também muito lentas e desordenadas, o que faz com que sejam mais previsíveis que outros infectados, mas se ele te pegar, você já era, pois eles são tão violentos que podem arrancar sua mandíbula fora ou esmagar sua cabeça com uma força descomunal. Quando o infectado chegar ao final de sua vida, eles irão buscar um lugar escuro e úmido para que ele possa morrer. Seu corpo já sem vida servirá como recipiente para que o fungo cresça e se espalhe através dos esporos, com a intenção de infectar mais humanos. Então é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo explorando a infecção de The Last of Us.
E se vocês quiserem um vídeo analisando a série, deixe um comentário aqui embaixo. E claro, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para nunca perder um vídeo. Isso é tudo por hoje, vamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.